Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Andros Leal, de Portugal, mais especificamente na cidade de Leiria. E aqui vocês conseguem visualizar o castelo de Leiria, que por sinal é lindo, maravilhoso. Eu fui visitar ele algumas semanas atrás e sou completamente apaixonado por castelos. Mas então vamos lá. O assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre um assunto que é muito falado na internet, que é sobre ser pobre no Brasil e ser pobre na Europa. Qual a diferença? O que é melhor, o que é pior? Então, vamos lá. Eu ouvia falar sobre isso e no Brasil eu sabia o que era ser pobre, mas eu não tinha propriedade para falar de ser pobre na Europa. Hoje eu tenho. E é exatamente esse o ponto que eu quero que você entenda. Eu trabalhava numa empresa onde o meu salário era uma média ali de R$ 2.000, mais os benefícios de vale alimentação, e para conseguir um salário um pouquinho melhor eu tinha que fazer muita hora extra, ok? Para me desafogar das contas, vamos assim dizer. Ou vivia sempre dentro daquele limite de 2.000, que a gente sabe que no Brasil cada vez o imposto mais caro, o alimento mais caro, tudo está subindo muito rápido e o salário não acompanha. Então cada vez mais nosso dinheiro perde valor. Então era sempre muito limitado, né, o meu salário. E na Europa eu vejo que ser pobre te dá uma qualidade de vida muito grande, em comparação ao Brasil. Tá? Então com 1.000 euros por mês aqui na Europa, aqui em Portugal, vamos assim dizer, você consegue viver bem. O que eu digo com viver bem? Não é ir viajar todo fim de semana, essa coisa, mas é se alimentar bem, se vestir bem, abastecer o seu carro tranquilo, entende? Poder encher o tanque ali com 30, 40 euros e você roda muito com isso. Então, esse tipo de coisa, tá? Você tem uma qualidade de vida melhor. E eu vejo que muitas pessoas que falam que não, que o Brasil é o melhor país para quem tem dinheiro e a Europa não é tão bom. E de certo modo eu concordo que o Brasil ele é muito bom para quem tem dinheiro. Por quê? Porque normalmente essas pessoas que têm muito dinheiro, que defendem que o Brasil é o melhor país para se morar com dinheiro, porque essas pessoas elas gostam de status, elas gostam de ser diferenciadas. Porque quando uma pessoa que tem dinheiro vem para a Europa e ela vê um pobre, vamos assim dizer, uma pessoa que ganha 1.500 euros aproximadamente, ou até mesmo um pouquinho menos, um pouquinho mais, andando de BMW, ela não se sente bem, porque isso tira a exclusividade dela, que no Brasil, ela de BMW, com certeza, ela é diferenciada. Lá do Brasil, ela chega num lugar, num restaurante, algum lugar de BMW, ela é tratada melhor. Uma mulher que chega com uma bolsa da Gucci, por exemplo, ela é tratada melhor. Aqui, qualquer assalariado tem uma bolsa da Gucci. Qualquer pessoa que se organize financeiramente anda de BMW. E essas pessoas, elas gostam de alimentar o seu ego. Então, no momento que ela vem para cá e ela vê que as pessoas comuns conseguem ter acesso a um bom restaurante, que ela não vai ser exclusiva por ser melhor de vida e naquele restaurante, isso dói nela. Ela vê um pobre, vamos assim dizer, de BMW, isso dói nela, porque ela não é mais exclusiva. Porque no Brasil ela passa de BMW, todo mundo olha. Aqui não, é só mais um carro. Você entende o que eu quero falar? Então, muitas pessoas defendem que viver no Brasil é muito melhor na Europa, quando se tem dinheiro, justamente por isso, por causa da exclusividade que o dinheiro dá para elas no Brasil. É que isso não existe. Se você tem uma BMW, uma Mercedes, uma Tesla. Eu conheci outro dia uma pessoa que trabalha numa loja de telefonia, eu não sei quanto ela ganha, tá? Mas é uma menina bem nova, uma rapariga, né, bem nova, e deve ter em torno de 23 anos, se eu bem me recordo, e ela tem um Tesla. Exatamente. Quando que no Brasil uma pessoa que trabalha numa loja de telefone vai ter um Tesla? Me fala. Não vai. Mas aqui é só mais um carro. Entende? É isso que eu quero que você entenda. Quem tem dinheiro no Brasil tem status, tem exclusividade em tudo. Aqui não. Normalmente a pessoa que tem dinheiro aqui na Europa, ela nem demonstra. Ela não vive de status, ela não precisa inflar o ego dela, amassar as pessoas que não têm. Chegar e botar a chave do carro da Mercedes, da BMW, do Tesla na mesa para mostrar que ela é diferenciada. Isso não existe aqui. Entende? Então, isso é uma das coisas que fica muito nítido entre pessoas do Brasil que tem dinheiro e pessoas na Europa que tem dinheiro. O brasileiro, ele tem que se mostrar, ele tem que inflar o ego dele, mostrar assim, olha, eu sou diferenciado, olha meu carro, deve estar parcelado em 60 vezes, mas ele quer mostrar. Aqui tem muitas pessoas, tá, que eu já conversei com algumas pessoas que tem 50, 80, 100 mil euros na conta e tem uma BMW 1995, em bom estado. Entende? Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro aqui, mas não tem essa necessidade de mostrar. Tem um carro antigo, um carro de 20 anos, até porque o carro aqui de 20 anos é bem diferente do carro de 20 anos do Brasil, porque as estradas aqui são boas, o combustível é bom. Então isso é uma diferença muito grande que eu vi entre pessoas que têm dinheiro na Europa e pessoas que têm dinheiro no Brasil. O brasileiro tem a necessidade de se aparecer através do dinheiro e o europeu já está acostumado com isso. Vive de boa, vive tranquilo. Claro que deve ter alguns europeus que gostam de se mostrar, não estou dizendo que não existe. Assim como tem brasileiro que tem dinheiro e não fazem questão de se mostrar. Mas de modo geral, a gente vê isso. Eu já conheci os dois lados. Brasileiros com dinheiro que gostam de se mostrar, brasileiros que não têm dinheiro, que têm dinheiro e não se mostram, assim como alguns europeus que eu conheci aqui que têm muito dinheiro, são donos de empresa, tá? E não se mostram, e alguns que têm dinheiro, nem tem tanto, mas têm, e gostam de se mostrar também, gostam de falar, e tá tudo certo. Só que eu quero que você entenda que essa diferença existe. E normalmente o brasileiro
que gosta de defender que morar no Brasil é muito melhor quando você tem dinheiro, é por isso. Porque ele quer ser exclusivo, ele não aceita ver um pobre, um assalariado, andando de BMW, indo no mesmo restaurante bom em que ele vai, vestindo as mesmas roupas que ele usa, entende? É esse tipo de coisa, é sobre isso que eu quero que você entenda. Então eu vou dizer pra você, viver na Europa sendo pobre é muito bom, viver na Europa sendo rico é muito bom também. E no Brasil? Vivendo no Brasil com muito dinheiro, você vai ter bairro, você vai provavelmente morar num bairro mais seguro. Mas e os outros bairros? Entende? Aqui você tem muito mais segurança. Sendo pobre, sendo rico, não importa, você tem muito mais segurança. E no Brasil, sendo pobre, morando em bairro pobre, nem preciso falar da insegurança que o brasileiro tem. Bom, enfim, pessoal, é isso que eu queria falar pra vocês. Essa diferença que pra mim fica muito nítido. Tamo junto, qualquer dúvida, deixa nos comentários qual que é a sua visão de morar no Brasil sendo pobre e sendo rico, e qual que é a sua visão de morar na Europa sendo pobre e sendo rico. Tamo junto, valeu!